Hoje o assunto de hoje, polêmico, filosófico, será, gurias, desmanchar ou não desmanchar? Eis a questão, parafraseando Shakespeare, porque é realmente um assunto existencial. Janine, às vezes sofro porque sou muito perfeccionista, desmancho até achar que está perfeito. É isso. A gente vai falar sobre isso, sobre esse perfeccionismo que dói, tá? Vamos aqui na introdução, depois eu continuo lendo, porque senão a gente se avança bastante, mas leiam vocês também os comentários, gurias, leiam, porque eu tô pedindo para vocês falarem isso, que é pra gente ver duas coisas, tá? Pra gente poder conversar sobre esses motivos, poder buscar eles de verdade, para não desmanchar demais, nem desmanchar de menos. A gente tem que ter um caminho do meio aqui nessa situação, e para que vocês percebam que vocês não estão sozinhas. Porque eu tenho visto muitos comentários, eu tenho recebido muitos depoimentos de mulheres artesãs tristes, chateadas por ter que desmanchar a peça. Ai, porque isso acontece comigo, ai, porque eu sou... Não se vitimizem, acontece com todo mundo, e é isso que a gente vai começar aqui a falar, tá? Que faz parte do trabalho e até da vida, essa função de refação, tá? Faz parte. Quando a gente tá cozinhando, a gente não tem que corrigir o sal muitas vezes, às vezes até se passa no sal, tá com aquele truquezinho da batata, né? Tá com uma batata dentro para poder tirar e corrigir o sal, um pouco mais de água, creme de leite, todas essas coisas que acabam equilibrando o sal quando a gente se passa um pouco. Limpar o esmalte quando a gente faz a mão, quem nunca teve que o próprio limpar em volta, né? Ou tá terminando de fazer, pá, lascou e tem que refazer aquela unha. A gente faz isso, não quer, não foi planejado, mas acontece ter que desfazer, ter que refazer, né? Passar o cotonete para tirar o rímel quando borrou, depois que seca, reorganizar a tua casa porque não ficou bom de acordo com o fluxo. Agora eu vou te contar o que aconteceu, né? Como vocês sabem, se não sabem, tão novas aqui, sejam bem-vindas, eu vou te contar. Faz pouco tempo que eu me mudei de cidade, me mudei de casa, obviamente, com isso, né? E o apartamento foi entregue pela construtora, não tinha absolutamente nada, gurias, nada, nem registro de torneira, tá? Então a cozinha, a gente ficou um tempo sem cozinha, a cozinha chegou, as coisas tudo, a pedra, cuba, e aí a gente fez a instalação no sábado agora, este sábado agora, só que eu pude ter pia na minha cozinha, glória a Deus. Então, teve que fazer toda a instalação hidráulica, né? E hoje a gente estava aí, veio o pessoal do mármore, botou a pia, ficou faltando um pedaço do rodapé, a gente estava limpando hoje ali, fazendo uma faxininha, aquela básica do dia a dia, e saiu água lá de baixo. Ai, gurias, eu gelei. Isso significava que estava vazando o cano e estava molhando meu móvel, né? Sabe aquela coisa, correria, desliga, registro, estava pingando da onde engata a água para minha máquina de lavar louça. E aí, foi um tempão do dia, né? Para resolver isso, seca armário, refaz, descobre o que está acontecendo, desliga, registro, blá, blá, blá. Refação, teve que refazer a instalação da máquina de lavar. Me tomou um tempão no meu dia, mas precisava ser feito, porque se deixasse daquela maneira ia estragar todo o meu móvel novinho, ia inchar toda a madeira, ia mofar, ruim, nada do que a gente quer. Não estava planejado, quando foi feito, foi pensado para fazer direitinho, mas aconteceu. E para completar, na realidade foi o contrário, ontem a gente estava instalando os móveis do banheiro, que chegaram, porque até então estava sem móveis no banheiro, e um cano foi furado. Sim, um cano do banheiro social aqui foi furado. Então o banheiro está interditado, está fechado, até conseguir um encanador para vir abrir a parede, consertar o cano, botar as coisas no lugar. Faz parte, acontece, não é planejado, mas a vida acontece e a gente precisa muitas vezes refazer ou consertar uma coisa que aconteceu no meio do caminho, tá? Agora eu te pergunto, por que tu acha que na hora de fazer os vídeos de passo a passo, tantos que vão no ar no canal, Fofolândia, Amigurumi Sem Segredos, tem aquelas partes que eu boto com a tela preta e branca, né? Que, puxei o fio sem querer, escapou uma coisa assim. Por que eu não corto esses erros do caminho? Que é para tu perceber que acontece, que é para tu ver que isso, que eu passo por isso também. Não é só tu aí na tua casa, o fio engancha, a agulha cai, pega o ponto de trás quando tá fazendo a peça circular, corta no lugar errado, bota fio a mais, bota fio a menos, teu novelo acaba, todas essas coisas acontecem. Algumas coisas eu edito, porque senão fica demais, né? Mas eu faço questão de deixar essas partes, né? Mostro que
que seria um backstage, uma parte aqui dos bastidores, mas para te mostrar que isso realmente acontece. Eu não milindro nada, não maquio nada, eu mostro aquilo que acontece, que é para tu perceber que também vai acontecer aí contigo e que é normal, tá? Então agora a gente vem falar dessa carga, assim, porque tem, como a gente falou no começo, tem duas situações que eu quero evitar com essa nossa conversa aqui agora. A situação de desmanchar demais, do perfeccionismo, mais pra frente a gente vai entrar nisso, tá? De não aceitar absolutamente nenhum errinho, quer dizer, na realidade não é não aceitar os erros, é não enxergar erro onde não tem, aumentar aquela situação e desmanchar tudo. E aí a tua produtividade, ó, vai lá embaixo, porque tem coisas que não há necessidade de desmanchar, tá? Tem coisa assim que precisa, mas tem coisas que não há necessidade. Então, quero evitar o desmanchar tudo e quero evitar também o deixa passar, tá bom assim, eu não vou desmanchar, que preguiça, já teci tudo, tem que descer de novo. Isso aí também não pode, porque como vocês mesmas já falaram, aqui eu tô olhando pra lá porque o chat fica aqui do lado, tá? Vocês mesmas já falaram, e falaram muito bem, que trabalho mal feito não vende, que as tuas peças são a tua vitrine e que se não ficar bom, vai refletir no teu trabalho e aí a concorrência pega. Precisa estar atenta aos detalhes, tá? Mas vamos falar primeiro dessa questão de desmanchar tudo. Desmancha tudo, não deixa passar nada, absolutamente nada, mesmo que não vá fazer diferença no trabalho final. Desmancha a peça toda, tudo, no finalzinho, e percebeu que tá lá no começo, aquela situação, que eu não vou chamar de erro, é uma situação adversa, né? E aí desmancha toda a peça, e aí fica braba, e aí fica emburrada, e aí acha que só acontece contigo, e aí se sente a pior do mundo, e aí gasta um tempão. E aí o amigurumi, que era para ser uma coisa leve, que era para ser uma coisa gostosa, acaba sendo um pesar. E muito disso aqui está na aceitação. E não só na aceitação das falhas, do adverso e dos erros, mas como a aceitação de si mesma. Gurias, eu fiz já um papo de domingo, né, há um tempo atrás, falando do iguais, mas diferentes, né? Se tu não assistiu, vale a pena assistir. Depois eu vou deixar linkado ali no Telegram, se não faz parte do canal do Telegram ainda, vou deixar. Tem lá no link da bio do Insta, tá? E que eu boto materiais complementares aqui do que a gente fala, tá? E então, esse iguais, mas diferentes, eu falo justamente disso, de uma coisa que eu me cobrava demais no começo, e até eu virar a chavinha de que o trabalho artesanal, cada peça é uma peça, cada peça é diferente da outra, por mais que se siga exatamente a mesma receita, né? Eu me cobrava demais e eu achava ruim e eu achava que eu não era boa o suficiente por causa disso, e aí ficava frustrada, até que um dia eu tinha tecido o gatinho, deixa eu achar onde é que tá o gatinho, deixa eu ver a minha tela ali, o gatinho, aqui, ó, esse, volta, não me perco, aqui, esse aqui, ó, o gatinho cinza aqui, eu tinha tecido o gatinho, tinha criado a receita, fui testar a receita e aí botei um do lado do outro, pra mim tava completamente diferente, não era o mesmo gatinho e eu fiquei frustrada, fiquei chateada, como eu te contei, e aí deixei ele em cima do sofá, daquela coisa, deixa ali, não vou nem guardar, deixei em cima do sofá. Meu filho chegou da escola, primeira coisa que ele fez foi no sofá e olhou assim, que massa, mãe, fez outro igual. Consegue perceber? O meu filho é muito sincero, quando ele não gosta, quando ele não acha que tá igual, ele fala de verdade, tá? Não tem milindre, a gente tem uma relação super aberta aqui em casa e ele falaria se, tá parecido, mas não é igual, ele falaria. E a primeira coisa que ele disse foi, que legal, tu fez igual, tá? E pra mim era completamente diferente, tava frustrada com isso. Então a gente tem que se lavar dessa coisa e primeiro entender que nessa questão de comparação, cada peça é uma peça. Elas são iguais, mas ao mesmo tempo elas são diferentes, porque e aí tem uma beleza do artesanato, né? Que as peças são individualizadas. E aí a gente sofre uma autocrítica esmagadora. Nós mulheres sofremos muito mais com isso, né? Comprovado cientificamente e psicologicamente, a psiquiatria, a psicologia já comprovou que nós mulheres nos cobramos muito mais disso, porque nós somos expostas e cobradas por uma imagem perfeita, as modelos, as passarelas, os comerciais de TV, as novelas,
né, montam uma imagem de nós somos esmagadas com essa imagem e a gente é cobrada com isso, a gente fica com essa cobrança e acaba levando para vários âmbitos da nossa vida, e não só no âmbito estético de corpo, né, mas nas coisas que a gente faz. Nos cobram atitude perfeita, nos cobram postura perfeita, nos cobram maquiagem perfeita, e nós acabamos nos cobrando isso também. A gente precisa nos limpar um pouco dessas coisas, né? E entender que a perfeição realmente não existe. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí, as mulheres sofrem muito disso, e artistas também sofrem disso. E aí, quando a gente junta artistas mulheres, que é o que somos, gurias, é um sofrimento, tá? Eu tô aqui pra te libertar, eu tô aqui pra te deixar alerta a essa situação, porque a partir do momento que a gente é consciente, que a gente é exposto ao problema, né? Aquela situação, a gente começa a ficar alerta e a gente começa, então, a ser mais suave, mais gentis com a gente mesma. Porque aí o que acontece na questão dos artistas, né? E de nós, crocheteiras, amigurumeiras, que somos, é que como a gente produz com as nossas mãos, a gente produz com o nosso coração também, e aí a gente se põe na retaguarda, a gente se põe na defensiva, porque se julgam o nosso trabalho, estão julgando a nós mesmas, e a gente não quer se colocar nessa situação de ser julgada, né? As imperfeições que a gente enxerga como se fossem imperfeições, como no caso do gatinho que eu te contei aqui agora, é como se essas imperfeições fossem reflexo do que somos, né? Estivesse refletindo imperfeições da nossa pessoa, da nossa existência. Então, em primeiro lugar, te aceita o teu trabalho como um trabalho individual, aceita que eles são diferentes, né? Apesar de serem iguais, eles são sim diferentes. E isso já vai te tirar um peso, né? Nesse caso, eu tô falando aqui na situação do gatinho, tem várias situações semelhantes, que a minha vontade era de desmanchar aquela peça inteira. A minha vontade era, tipo, jogar fora a peça, porque não tinha ficado boa, e tecer ela todinha de novo, querendo que ficasse exatamente igual, como se tivesse vindo de uma forma, como se tivesse vindo da indústria, que essa é outra situação que nos puxa um monte, né? Porque LOL, vê lá as caixas de LOL, é tudo igualzinha, não tem diferença uma da outra, porque elas foram feitas em molde, e o nosso trabalho não é feito em molde, e é isso que atrai tanto. Fábio, potencializar um erro que às vezes só eu estou vendo, tal erro justamente o que eu tava falando aqui agora, Fábio, é isso, potencializa aquele erro que só tu vê, que não é um erro, né, é uma situação que falta, tem alguma coisa que te incomoda naquela situação, pode ser na técnica, pode ser no truque, pode ser no tecer, e aí o teu foco fica naquilo, e aí o erro cresce, a situação cresce de uma maneira absurda, é tipo um furinho na parede, tu vai na casa da vizinha, né, aquela coisa assim, vai na casa da tua amiga, e aí tem um furinho na parede que ela sabe que ela furou o quadro errado ali e tal. Mas tu não percebe aquilo, e ela fica nervosa com aquele furinho lá e não sei o que, e ela fica, ai, olha só, amiga, ai, tem um furo na parede, não repara no furo da parede. Aí onde é que tu vai reparar? No tal do furo da parede que ela mesma chama atenção, que só ela tava vendo porque tava incomodando ela, né? Então o conhecimento te liberta dessa síndrome da impostora e te ajuda então a ter segurança e tirar o teu foco vai sair do erro, o teu foco vai sair da falha e vai partir para aquilo que tá certo, vai partir para o fazer com confiança, vai partir para o fazer com segurança. Amadas lindas, vocês são os amores, 136 likes, amo vocês, muito obrigada, vocês são maravilhosas mesmo, de verdade. Oi, Rê, bem-vinda! Eu também sempre me coloco no lugar do cliente, quero receber um produto bem feito e quero entregar um trabalho perfeito. Maravilhoso o pensamento de se colocar no lugar do cliente e querer entregar um produto bem feito, gurias, isso tem que ser praxe, tá? Esse tem que ser o nosso pensamento, entregar um produto bem feito, esmerado, com dedicação, um produto sem falhas, mas aí a questão da perfeição é que começa a nos pegar, tá? Porque uma coisa é o produto estar com falhas, a peça tá torta, ter um buraco, ter um ponto trocado que não faz sentido ali. Outra coisa é a peça, aos nossos olhos, aquilo que a gente sabe e entende, não tá
coisas que podem passar. Eu vou conversar sobre isso aqui porque é meio polêmico, eu não quero dizer que é para deixar as coisas erradas. Não é. É para fazer com esmero, é para fazer com dedicação, é para fazer o teu melhor sempre. A cada peça fazendo o teu melhor e a cada peça buscando melhorar, tá? As duas coisas, o melhor e melhorar. Nessa peça que eu tô tecendo, essa peça que eu tô tecendo vai ser melhor do que a última que eu teci e vai ser o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor aqui, tá? Mas tem situações que a gente pode se perdoar, que a gente pode jogar tudo aquilo que a gente conversou até agora fora, deixar lá pra fora, né? Se despir dessas cobranças, dessas amarras que criam para nós, né? Que nos incutiram lá desde pequenas, como meninas, como mulheres, como artesãs, né? Principalmente como pessoas, como seres criativos, a gente carrega muito essa questão do julgar. Então, conseguir ter o caminho do meio, justamente, né? Como conseguir manter a leveza, conseguir manter uma boa relação com as nossas peças é fundamental. Andréia, acho que a perfeição é quando a gente olha e vê que tá bonito e agrada o cliente. Se é essa a visão de perfeição que tu tem, maravilhoso, Andréia, muito boa. Essa é uma visão de perfeição que eu acredito ser aceitável, quando a gente olha e vê que tá bonito e agrada o cliente. Esse seria realmente a perfeição. É o teu melhor, aquilo que foi dado de melhor naquele momento, né? Para mim, a perfeição é o sorriso das crianças, é a aceitação, né, das peças que eu crio, os elogios que vocês me dão. Porque gurias, eu passo muito por isso, da questão da insegurança, de saber se a peça tá boa, do processo criativo mesmo, de me julgar e tal. E aí tem que dar aquela lavada, assim, aquele baldão, assim, não, para, Mariana, e olha de outro jeito. Tá? Eu gosto, uma coisa que eu tenho uma estratégia muito boa, pra mim, né, funciona muito, é pegar a peça e botar na frente do espelho. Eu enxergo com outros olhos, quando eu vejo através do espelho, eu vejo a peça diferente. Então eu faço muito isso, tá? Eu vejo através do espelho, me ajuda a me limpar de mim mesma. Porque por mais que eu tenha eu tenha passado por esse processo e tenha entendido tudo isso, aquelas coisinhas que foram incrustadas lá atrás ficam muito presentes ainda, né? E aí eu consigo tirar isso através do espelho, funciona super. Então vou te dizer o que me leva a desmanchar. Quando eu erro um ponto, fio puxado, como a gente já conversou aqui, tá? Quando eu espetei errado, às vezes era para fazer ponto cheio e eu peguei só na alça de trás, ou vice-versa, né? Porque acontece, a gente tá no fluxo, assim, e aí acontece, aí eu desmancho, porque não tem como ficar, vai ficar aparente. Ou, era meio ponto alto e eu teci ponto alto, também vai influenciar no aspecto da receita, né? Esse tipo de errar o ponto me faz desmanchar e tecer de novo. Outra situação, errar o número de pontos. Nos amigurumis, isso fica mais evidente. Quando é peça de roupa e tudo mais, né, errou um pontinho, pulou um, é tanto ponto e é tão grande que se perde e isso não fica evidente e pouco influencia no resultado final da peça. Mas nos amigurumis, isso vai ficar mais evidente e muitas vezes pode te atrapalhar lá no caminhar da receita, né? Porque a gente tem um número de pontos exato e se errou muitas coisas ali, depois a sequência de diminuições, a sequência de aumentos não vai bater e aí dá aquele nó na cuca, né? Tem que ter muita intimidade com o crochê, além de conhecer e entender os princípios, os fundamentos do crochê espiral, todas as técnicas e tal, para conseguir reverter isso, tá? Porque tem sim como reverter sem desmanchar, mas precisa ter essa intimidade, o tecer e entendendo o que está sendo tecido, tu consegue sim reverter, tá? Eu já vou conversar sobre isso daqui a pouco. Então, isso me leva a desmanchar a peça. Quando eu estou criando uma peça, tem outras situações, mas que falou que tinha tecido a peça com o veludo, né, e tinha ficado do tamanho, não tinha ficado do tamanho que queria, então desmanchou a peça de novo. Do picolé aqui que usou a agulha maior,
né? Desmanchou porque queria menor. Então, esse tipo de... O tamanho que eu quero do resultado final que eu imaginei, aí me faz desmanchar. Fiz uma sequência de aumentos a mais. Cheguei... O que acontece muito é fazer cabeça. 7 pontos e um aumento. Né, eu imaginava que seria o tamanho que eu queria. E aí, teço até o aumento. E isso a gente só tem como saber depois que tece a sequência de carreiras retas, né? Pra mim, né? Que consegue visualizar. Aí, pô, não, ficou muito grande. Aí tem que desmanchar todas as carreiras retas, desmanchar a última carreira de aumentos e então tecer de novo. Isso, porque aí eu busco dar o meu melhor e fazer a melhor peça, né, quando eu tô criando ali, então eu desmancho para que então tenha um excelente resultado. Quando a combinação de cores não ficou do meu agrado, também eu tenho buscado não desmanchar na questão da combinação de cores, até porque eu faço aquele teste, né, eu já te ensinei a fazer essas plaquetinhas, né, gurias, eu fui ver, faz mais de ano que eu te ensinei a fazer isso, que demais, né, então eu faço mais ou menos o teste e isso tem acontecido menos. No começo, quando eu não tinha essas plaquetinhas, eu desmanchava mais por questão de combinação de cores. E hoje, então, eu faço menos isso. Mas ainda assim, algumas vezes... eu faço, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, tô tecendo um babador, né? De Júlia, não é de Júnior, é de Júlia. E aí eu tinha testado, agora não me lembro qual foi a cor que eu usei aqui, porque foi antes da mudança. Tinha testado uma outra cor aqui de barrado e que eu não gostei na prática mesmo, com este efeito que eu fiz aqui, tá? Efeito de pesponto, ó, deixa eu te mostrar. Eu não tinha gostado, então eu desmanchei para fazer, para ficar a combinação de cor melhor, porque aquela cor ainda vai fazer parte do projeto, mas não nessa parte. Então eu desmanchei, tá? Mas tem algumas situações, quais são as situações que eu não desmancho? As situações que eu não desmancho é quando eu tô tecendo uma peça para mim, peça de roupa principalmente, tá? Dificilmente eu desmancho, a não ser que seja os 2 últimos pontos que eu teci, aí sim, mas desmanchar lá no meio da carreira, porque eu vi que faltou, não desmancho, é pra mim, porque é hobby, né, é aquela coisa mais leve, aquela coisa mais tranquila, então pra mim tá ok, e é naquela questão da aceitação, até porque daí fica meio que uma válvula de escape, assim, enquanto eu tô tecendo pra mim, eu consigo fazer a coisa mais solta do que quando eu tô tecendo pra uma encomenda ou pra criar uma peça pra vocês, tá? Então, nessas situações eu não desmancho. Outra situação que eu não desmancho, deixa eu pegar aqui, peraí. A Nice tem várias carreiras de aumento aqui, né, na cabecinha dela. E aí, por exemplo, quando eu chego nas carreiras retas, eu vou contar e eu vejo que eu não tenho o número exato de pontos que a receita me pede. E aí eu vou analisar aqui em cima, vou olhar e eu percebo que na carreira de 3 pontos baixos em um aumento, eu esqueci de fazer um aumento, eu fiz 5 aumentos em vez de 6. Né? Então faltou aquele ponto, tá justamente lá. Mas eu já tô aqui. E aí eu não desmancho. Nessa situação eu não desmancho. Porque um ponto aqui não vai fazer diferença na peça final, gurias. Tu pode achar que vai fazer diferença. Um ponto em amigurumi não faz diferença. Depende, se tu conseguir identificar esse ponto, tu tem como... Vou deixar a Anice te olhando aí, assim. Se tu identificou aquilo, tu tem como reverter mais lá pra frente. Mas Mari, não vai bater depois na hora de carreira de diminuição. Gurias, é só na hora da primeira carreira de diminuição, tu fazer uma diminuição a menos. Pronto, fechou, encaixou, tá? Eu não vou desmanchar tudo por conta disso, não, tá? Não vou mesmo, de verdade, não desmancho, porque não é aparente, não vai influenciar, não é uma falha, não vai tirar um buraco lá no meio, fiz um ponto alto em vez de fazer um ponto baixo. Não é imperceptível, tá? E eu consigo reverter na hora de tecer. Mas agora, uma coisa que eu desmancho sempre e muitas vezes, feições, bordado de rostinho, gurias, não tem vez, desmancho mesmo, desmancho com gosto, porque isso é aparência de peça, tá? Esse pespontinho, que é a mais bonitinha desse vestidinho salopete da Anice, tá? Desmancho, se ficou um maior que o outro, desmancho mesmo, sem dó, inclusive com gosto, porque eu tenho gosto de ver ficar direitinho, tá? De ver o meu melhor acontecendo na peça. Mas essas situações de perder um aumento, perder uma diminuição, se é pouco, não tem, a não ser que seja uma situação aqui, por exemplo, a patinha da Anice, tá? Ela tem essa patinha de porquinha. Então ela tem sequências diferentes de diminuições aqui para conseguir dar realmente essa forma.
Se eu pular uma diminuição aqui, aí vai fazer diferença na forma da peça. Aí não é só uma questão de tamanho, não é só uma questão de sequência. A sequência é diferente, então eu vou desmanchar para que então a forma da peça se mantenha originalmente. Isso sim eu desmancho, tá? Outra coisa que eu não desmancho, por exemplo, tô tecendo aqui, né? Vou te usar o exemplo do babador da Joana. Tô aqui nessa última carreira, que é a quinta carreira aqui, né, com esses bloquinhos tipo square, e aí eu tô fazendo aqui, finalizando, e eu percebo que aqui, nesse bloquinho aqui da primeira carreira, em vez de eu fazer 3 pontos altos, eu fiz 2 pontos altos. Eu não vou desmanchar nessa situação, tá? Não vou, porque é imperceptível e eu vou perder todo esse tempo desse meu trabalho, além de eu perder a minha lucratividade da peça, eu ainda vou ficar brava, ainda vou ficar frustrada, ainda vou ficar irritada e não vai influenciar no resultado final. Então eu não desmancho nessa situação, tá? Não desmancho mesmo. Ai, que linda! A Andrea tá falando. Eu fiz uma bolsinha de sementes, a compracinha, receita sua, Mari, vendi hoje. Fiz os picolés e já vendi. Maravilhosa, Andrea. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelos resultados. Muito, muito bom. A Andrea, aluna Amigurumi Sem Segredos, minha aluna amada. Nós vamos falar dos resultados agora. Maravilhoso, Andrea. O Tony e o gatinho já fiz e tô apegada. Ai, sim, eles são fofos. Estão aqui em cima, ó. Deixa eu ver, ó. Aí, ó, o Tony e o gatinho, esses dois são muito, muito fofos e eles vendem super bem também, Andrea. Tu vai experimentar várias vendas, vai ter vários, vai ficar bem feliz. Você vai fazer várias encomendas. Maravilhoso, Andréia. Muito, muito bom. O conhecimento ajuda demais a gente crescer, né? E a ter essa segurança e aí desmancha menos e aí a lucratividade aumenta. Maravilhoso. Aí a Celina está dizendo, quando isso acontece, logo percebo, faço aumento nas carreiras retas e acho que dá certo. Também é uma boa solução, Celina. Dá para fazer sim, tem como consertar, tá? Mas para isso precisa ter a confiança e a segurança daquilo que está fazendo. Porque daí sabe que vai dar certo e não fica olhando para aquele ponto específico lá e criando problema com ele, né? Eu tinha um chefe que dizia assim, quando eu era diretora de arte, não me tragam problemas, me tragam soluções. Então, sempre que a gente acontecia alguma coisa, a gente não podia levar só para ele, aconteceu isso, deu erro, não sei o que. Não, já aconteceu isso, deu erro e nós vamos resolver dessa maneira. Então, criem também essa situação na cabeça de vocês, tá? Aconteceu isso, deu erro. O que eu vou fazer para consertar? Não se prendam no erro, não se prendam na falha, se voltem para a solução. E aí aqui, vamos ver aqui, tem uma situação de programação neurolinguística, enrolei a língua no neurolinguística, de PNL, né, que diz, que é justamente isso que a gente estava conversando aqui agora, que não existe fracasso. Não existe fracassar, tá? E vamos te comprovar isso aqui agora, tá? Vamos dizer que eu me programei para pintar a casa toda. Quero pintar a casa toda, quero renovar e tudo mais. Mas no fim, eu só consegui pintar 2 cômodos, não pintei a casa toda. Eu pintei a sala e a cozinha, tá? Isso, na maioria das situações, isso para a sociedade é vista como um fracasso. Mas isso, vamos combinar, gurias, não é um fracasso porque não existe fracasso. Isso é um resultado, tá? Porque eu tive 2 cômodos da casa pintados. Eu não tinha a casa pintada, agora eu tenho a sala e a cozinha, tá? Pode não ter sido o resultado que eu esperava, mas eu decidi as cores, eu saí de casa, eu comprei os materiais, eu voltei, eu preparei e eu pintei 2 cômodos. Eu tenho 2 cômodos pintados. Eu parei nesses 2, não segui para o resto da casa, mas eu pintei esses 2 cômodos. Então, eu posso, assim, completar e pintar a casa toda, que é o resultado que eu queria, é outro resultado que eu tenho, né? Ou num deles eu tenho 2 cômodos, no outro eu tenho a casa inteira. Se eu pintei a casa inteira em 2 dias, é outro resultado. Eu posso pintar tudo, eu posso pintar só parte, eu posso pintar uma parede só. Nenhuma dessas situações é um fracasso, cada uma delas é um resultado diferente. O que acontece muitas vezes é que a gente se maltrata e aí a gente coloca o fracasso como um peso, né? E se bota assim, eu só sou bem-sucedida se eu pintei tudo.
Se eu não pintei a casa inteira, se eu só pintei dois cômodos, eu fracassei. Eu sou um fracasso, porque eu não pintei a casa inteira. Foram só 2 cômodos. E aí a gente tá olhando para metade do copo vazio e a gente não tá vendo os resultados. Muitas vezes se diz que a gente aprende com os fracassos. Pode aprender com os erros, aprender com os fracassos. Pode. E era aquilo que foi comentado no começo, não foi a Rita, se eu não me engano, que falou, que a mãe dela dizia que o desmanchar, fazer de novo, faz a gente aprender. Faz. Mas a gente não pode ter o foco nisso. Eu vou aprender com os meus erros, porque, né, a gente acaba colocando o foco no erro e acha que só vai aprender errando e tira os olhos do resultado que teve. Porque pensa, eu ter 2 cômodos da casa pintados é muito melhor do que eu não ter nenhum. Não é a questão de se acomodar, é a questão de perceber diferente. E quando a gente percebe diferente, a gente age diferente. É muito melhor na nossa vida a gente acumular resultados do que a gente acumular sucessos ou fracassos, porque a gente deixou de ver aquilo que estava bom, aquilo que foi feito, tá? Então, o resultado que a gente vai ter, não importa no que a gente fizer, seja pintando a casa, ou seja em amigurumis, ou seja com o nosso ateliê, né? Com a quantidade de peças que a gente quer tecer, com aquela receita, a receita da Nice que a gente usou como exemplo aqui agora, vai vir de acordo com a estratégia adotada. Eu posso buscar a estratégia de pegar a foto que tem lá no meu perfil e tentar fazer a Nice olhando no olho, tá? Sem ter as manhas, sem ter os macetes, sem entender os princípios e os fundamentos que eu explico com essa porquinha, que ela é surpreendente. Tem um monte de dicas e truques lá no Amigurumi Sem Segredos, explicando como é que faz ela e o porquê de cada coisa, de cada forma, né? Como essas formas são dadas. Então eu posso querer fazer ela no olho. O meu resultado vai ser semelhante ao da Nice? Dificilmente, tá? E se mesmo assim tu conseguir a estética da Nice, tu não tem o aprendizado que ela carrega. E aí os resultados lá pra frente são diferentes. E as coisas melhoram. Se eu quiser melhorar, eu vou mudar a minha estratégia. Então não, eu quero aprender o que a Nice tem. Então eu vou me preparar para entrar para a próxima turma do Amigurumi Sem Segredos. Então eu vou aprender tudo o que a Nice tem para me ensinar, né? E vou treinar junto com ela, e aí eu vou crescer de acordo com isso, e eu vou ter outro resultado. Não só eu vou ter a Nice mais próxima da receita original, como eu vou ter toda aquela carga de conhecimento que vai me agregar para as próximas peças que eu vou tecer, né? Então, quer melhorar? Quer ter resultados melhores? Então, muda a estratégia, busca algum mentor para te direcionar num resultado melhor. No caso de pintar a casa, por que eu parei nos 2 cômodos? Porque é muito difícil, porque eu levei muito tempo. Meu, tem vídeo, um monte de vídeo no YouTube, tem inclusive curso ensinando a pintar. Busca um pintor que possa te dar algumas dicas, alguém que já fez isso antes para te direcionar. E aí tu consegue na próxima vez ter um resultado melhor e superior naquilo que tu faz. Gurias, é por isso que eu tô aqui. Eu quero te direcionar, eu quero te mostrar o caminho, te acelerar, te dar os propulsores, lembra? Eu quero colocar no teu foguete e voar longe. Eu quero te mostrar o que eu aprendi, que é para que tu não cometa não é os mesmos erros que a gente falou aqui, para que tu não caia nessas armadilhas que a gente é direcionada desde criança lá, né? Essas coisas que vão sendo carregadas na gente, que a gente vem trazendo com tanto peso e que nos impedem de ir adiante. Então, tirando o brilho, eu vejo pessoas desistindo de fazer amigurumi porque acham que não é para elas, porque elas estão se colocando cargas pesadas, estão se cobrando coisas que não são para se cobrar. E aí, ou então, essa morosidade, eu não consigo ser lucrativa porque eu demoro muito, porque tá desmanchando sem necessidade, tá buscando pelo em ovo, já ouviu essa expressão? Tá buscando pelo em ovo, tá vendo o que não é, tá focando no defeito e não tá vendo o resultado de todo o resto que foi feito, né?
Então tem pesquisas científicas mostrando que a forma como tu enxerga a situação, eu tô lendo porque essa informação é importante, tá? A forma como tu enxerga a situação reflete neuroquimicamente no teu corpo. Então tu enxergar, deixar de enxergar aquela situação como um fracasso e sim como um resultado, vai te colocar na frente, pilotar realmente o teu foguete e direcionar ele para um resultado melhor na próxima, né? Porque aí tu vai buscar estratégias diferentes. Quando tu assume as rédeas, tu consegue mudar. Quando tu te vitimiza, eu não consigo, porque é muito difícil, porque tá errado, porque tá ruim, quando tu te martiriza, né? Quando tu te maltrata, aí tu não vai pra frente e tu não consegue passar daquela fase, e aí tu começa a acumular fracassos em vez de acumular resultados, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui do Thomas Edison. O Thomas Edison foi aquele cara que inventou a lâmpada, né? Por conta dele nós temos a lâmpada de filamento, não essa de LED, mas a LED de evolução, e foi que veio por conta dele. Gurias, dizem os estudos, né, os historiadores, que o Thomas Edison teve mais de 1 milhar de tentativas até descobrir o filamento, que é aquela coisinha incandescente, né, que tinha as lâmpadas até pouco tempo atrás. Mais de 1000 tentativas. Tem alguns lugares que contam, inclusive, 1.200 tentativas. Pensa se ele tivesse pensado cada uma dessas tentativas como um fracasso. Quem aguenta tudo isso? É muita carga por trás. A gente não ia ter a lâmpada, a coisa não ia para frente. Então são tentativas. E a cada tentativa, a cada esforço, a cada estratégia, tu tem um resultado. Não foi o resultado que tu queria? Muda a estratégia, né? Uma situação... Aqui eu vou falar da questão de como é que a gente pode mudar a estratégia, tu precisa identificar algumas situações, tá? Mas aqui, ó, o que vai mudar o mundo de verdade? As ações, não o falar, tá? Então a gente pode conversar, sentar, falar aqui um monte, mas o que vai mudar o resultado, né? Que eu falo o mundo, o teu mundo muda quando, né, quando tu toma uma ação. Então eu trago aqui as situações, mas tem que entrar em ação. Aí tu tem que colocar em ação as coisas. Legal, Mariana, mas para mim não funciona. Tu já tentou? Tu já colocou em ação essas situações? De parar de te cobrar? De olhar no espelho? De dar para uma criança ver as tuas peças? Dar para outra pessoa ver a tua peça? Para tu tirar quebrar essa barreira e tirar esse peso de cima de ti? Então começa a colocar todas as coisas que a gente vem conversando aqui no Falar Amigurumi, começa a colocar em prática, bota para ação, adota essa estratégia agora e pensa que cada ação que tu vai ter um resultado. Pode ser o que tu queria ou pode ser o que tu não queria, mas é um resultado, não é um fracasso, não é um sucesso, tá? Pode ser uma coisa a comemorar, um resultado a ser comemorado, minha casa inteira pintada, maravilhoso, consegui o resultado que eu queria, tá? E eu consegui alcançar o meu objetivo. 2 cômodos pintados. Pô, na minha estratégia não foi certeira dessa vez, eu devia ter me preparado melhor para eu conseguir ter pintado com mais sucesso, né? Conseguir ter pintado com mais maestria e ter dado gosto para pintar o resto da casa, ter dado tempo de pintar o que for, tá? Então, os resultados. O que são resultados? Posso melhorar ou comemorar e dizer que aprendi, né? A estratégia que eu usei me ajudou a alcançar o resultado que eu queria ou não. E aí tu vai ajustando. Todo episódio Falar Amigurumi são propulsores. Por isso que eles param lá, depois daqui do ao vivo, vão parar lá no Amigurumi Sem Segredos, de tão importantes e poderosos que eles são. Eles são escolhidos a dedo esses assuntos, tá? Não são assuntos aleatórios, não são assuntos qualquer, são assuntos que nos ajudam a crescer e ir adiante, fazer dinheiro com os amigurumis, porque quebram paradigmas, né? E nos fazem ir além e até realizar o sonho de viver de crochê. Por isso vai para lá. Eu trouxe para cá, ao vivo, no YouTube, que é para atingir o maior número de pessoas possível. Mas vai lá pro curso justamente porque é super poderoso, é conteúdo de curso isso, gurias, tá? E vocês estão tendo acesso aqui gratuitamente. Para acessar de novo, sendo aluna, tu consegue ver quantas vezes tu quiser, repetir, parar, pausar, voltar, ir adiante e tudo mais. Mas eu tinha que trazer isso para cá, para melhorar o nosso mercado e para ajudar, porque tu sabe que hoje eu coleciono histórias de superação de mulheres que se tornaram artesãs e de artesãs que se realizam
é realmente conseguindo fazer dinheiro com os amigurumis, é viver da sua arte, é fazer com gosto, porque conhecem, entendem os princípios, os fundamentos do crochê espiral e tudo que forma essas coisas tão fofas. Então eu precisava trazer isso aqui para ti também, para aumentar, né, esse número de alcance, para que tu pudesse ter um pouquinho do gostinho e poder aplicar isso aí no teu dia a dia. Então, o desmancha vai mudar a maneira com que tu vai enxergar aqui agora as coisas, tá? Então, gurias, olha, eu saí inflada daqui com o coração quentinho, muito honrada e agradecida a Deus por todos esses resultados, por poder estar aqui e conversar contigo sobre esse assunto tão importante e fundamental, que eu tenho certeza que se tu começar agora a enxergar, né, tudo como resultado, tu vai conseguir mudar as tuas estratégias e a coisa vai virar, a coisa vai começar a virar o jogo, tu vai começar realmente a desmanchar menos, ser mais criteriosa com os teus desmanchos, não simplesmente e puxar o fio, tá? E buscar por estratégias. Lembra aquele ditado do meu chefe? Não me tragam problemas, me tragam soluções. Tira o foco do problema, bota o foco na solução, estratégia, busca conhecimento. E eu tenho certeza que tu vai muito longe. Um beijo bem apertado para ti, um final de semana abençoado, recheado da sabedoria de Deus, que vai te mostrar o que tu precisa tirar e o que tem de carga extra que tu anda carregando e vai te lavar dessas coisas todas e tu vai ser uma nova mulher, uma nova artesã a partir de agora, tá? Um beijo, estão abençoados os frutos do trabalho das tuas mãos, tá abençoado o teu pensamento, tá abençoado o teu coração e tu é aperfeiçoada no amor a partir de agora. Um beijo, minhas amadas, e até!